Olá galera, tudo bem? Eu sou a Prof. Prisátera e resolvi gravar esse vídeo devido às inúmeras mensagens que eu recebo e recebi em relação à prova da banca da PM Paraná. Muitos alunos têm dúvidas em relação ao comando, em relação à estrutura, em relação à forma como devem escrever a redação. Pensando nisso, eu elaborei uma proposta de redação e escrevi uma proposta de redação, uma sugestão de texto, para que vocês entendam como devem fazer na hora da prova. Se você faz o cursinho preparatório e não tem quem corrija a sua redação, acesse o link aqui embaixo. Na minha plataforma eu tenho um pacote específico de somente correção de redação. Vocês podem corrigir 4 textos, né, com as propostas que vocês têm ou textos com as propostas que eu envio. A escolha é de vocês. Bora lá então para o vídeo. Prestem muita atenção na organização do texto e na forma como ele foi escrito. Galera, olha só, montei aqui a proposta de redação para a banca da FUNPAR, tá? Com 2 textos de apoio. A proposta tem o comando aqui, ok? Os padrões estéticos nas redes sociais e seus efeitos sobre as pessoas. Então, os 2 textos de apoio trazem informações referentes à temática, ok? Então, é bem importante vocês lerem os textos de apoio para ter conteúdo, né? Para ter o que escrever na redação. No meu curso, vocês perceberão que os textos de apoio das propostas são imensos, justamente para possibilitar que vocês tenham aí um amplo repertório, um amplo conteúdo e conseguirem escrever as redações. Então, olha lá. A proposta eu fiz com o comando, né? Os padrões estéticos nas redes sociais e seus efeitos sobre as pessoas. Ter, então, entre 20 e 25 linhas. O aluno deve contextualizar o tema e apresentar justificativas que defendam, né? Que comprovem aí o posicionamento defendido. Aqui foi uma sugestão de redação, eu que escrevi essa sugestão, então ela poderia ser escrita de N outras formas, mas eu trouxe essa aqui para vocês terem uma ideia de como produzir o texto. A proposta, lembrando, era sobre os padrões estéticos nas redes sociais e seus efeitos sobre as pessoas. Percebam, gente, que eu escrevo aqui em 4 parágrafos, é essa estrutura que vocês precisam ter no texto. No primeiro, vocês vão fazer a introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Escrever dessa forma, tudo bem? Então, vamos lá. Iniciei contextualizando o tema, que era o que a banca pedia, né? Inúmeras são as discussões relacionadas aos padrões estéticos propagados pelas redes sociais na sociedade contemporânea. Esse tema possui ainda mais evidência quando se analisam os efeitos negativos decorrentes da busca exacerbada por esses padrões. Percebam que eu já trago aqui, né, os efeitos negativos, o meu posicionamento já fica em evidência aqui na introdução. Nesse sentido, pode-se destacar o sentimento de inferioridade e o preconceito para com aqueles que não se encaixam ao que é tido como modelo ideal. Galera, olha só, percebam que aqui eu já trouxe as 2 justificativas para dizer que é um efeito negativo, que há um efeito negativo decorrente dessa busca pelos padrões. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, ok? Contextualizei o tema e trouxe aqui a minha antecipação dos argumentos, argumento 1 e argumento 2 aqui no texto. Lembrem-se dos conectivos, tá? É fundamental vocês trazerem os conectivos, iniciar os parágrafos de desenvolvimento com os conectivos, escrever aí no mínimo 3 períodos por parágrafo, né? O que significa os períodos? Escrever aí no mínimo 3 pontos por parágrafo. Isso deixa o texto de vocês coerente, deixa o texto de vocês coeso, tá? Então, sempre articular aí os períodos com os conectivos, tá? Deem uma atenção especial a isso, tudo bem? Sempre cuidando para não repeti-los, ok? Inicialmente, deixa eu apagar aqui, então, olha só. Agora, eu vou trazer no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento a questão da inferioridade e no meu segundo parágrafo de desenvolvimento a questão do preconceito, para manter aí a coerência com o texto, tudo bem?
Inicialmente, é importante ressaltar que a mídia, especialmente as redes sociais, vocês percebam, gente, que eu retomo o tempo todo a proposta, aquilo que a banca solicita, detém a responsabilidade de todos os problemas decorrentes dessa padronização corporal. Dessa forma, muitas pessoas, ao verem imagens e vídeos de modelos com corpos perfeitos, sentem-se inferiores e com um sentimento de incerteza sobre a sua própria beleza. Assim, esse complexo de inferioridade culmina em baixa autoestima, depressão, medo, insegurança e ansiedade. Olha lá, a proposta solicitava os padrões estéticos nas redes sociais e os efeitos sobre as pessoas. Eu reiterei na minha introdução que esses efeitos são negativos. Então, eu já trouxe aqui no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento o primeiro problema, efeito negativo disso, que é o quê? Que é esse sentimento de inferioridade, ok? Percebam aí que há uma conexão, há uma articulação entre o que eu trago na introdução e o que eu trago no desenvolvimento. Além disso, os efeitos provenientes dessa padronização podem ser percebidos nas ações violentas de exclusão e de preconceito contra as pessoas gordas, por exemplo. Olha lá, eu delimitei. Quando eu trago, por exemplo, eu digo para a banca assim, ó, eu sei que há outras formas, eu sei que há outros exemplos, mas eu estou trazendo, por exemplo, aqui para especificar, para delimitar. Então, eu falei dos efeitos sobre as pessoas, delimitando, então, o preconceito em relação às pessoas gordas. Nessa perspectiva, pode-se destacar o aumento considerável de casos de gordofobia. Percebam que aqui eu trouxe explicado o que é o conceito de gordofobia. Intolerância contra pessoas gordas nas redes sociais. Retomei aí as redes sociais para deixar bem marcadinho a discussão temática, para deixar bem amarrado com o tema. Desse modo, nota-se que as pessoas que não fazem parte do que é entendido, aqui daria para colocar aqueles, para não ficar repetido, agora que eu vi, que aqueles que não fazem parte do que é entendido como padrão são estereotipados e vistos como alguém ruim ou com moral negativa, logo excluídas de certos grupos sociais. Tudo bem? Lembrem-se, gente, que eu estou trazendo o tempo todo os efeitos disso, os efeitos negativos sobre as pessoas dessa busca pelo padrão. Então, o tempo todo eu retomo isso. Conclusão, percebam que não há a necessidade de vocês trazerem uma proposta de intervenção bem detalhada, vocês podem apresentar apenas uma perspectiva futura, que foi o que eu fiz aqui na conclusão, tá? Portanto, o enaltecimento que o padrão estético possui nas redes é extremamente negativo e pode causar problemas comportamentais e psicológicos graves. Então, é preciso que haja uma consciência coletiva que desenvolva a empatia e não a padronização dos corpos. Percebam, gente, que foi um texto bem simples, bem tranquilo, mas que atende exatamente aquilo que a banca solicitou. Entre 20 e 25 linhas, contextualizei o tema e apresentei a justificativa do posicionamento defendido. Quer ter a sua redação corrigida? Entra lá no meu Instagram. Entra lá que tem o link do curso, o link da plataforma.